Boa noite, turma. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos na nossa aula prática de número 3, de uma matéria muito boa, muito gostosa e importante para a gente, que é Diagnóstico Cinético Funcional e Imaginologia dos membros superiores da cabeça e do tronco. Na aula de hoje, vamos relembrar um pouco sobre a anamnese. Para quê? Para a gente poder entender melhor como elaborar e fazer uma avaliação de qualidade no nosso paciente e chegar num diagnóstico cinético funcional e, consequentemente, traçar o nosso tratamento, né? Então, a gente vai retomar e vai explanar um pouco mais sobre a questão da ficha avaliativa. Vamos à aula, então. Olá, aluno! Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje nós iniciaremos a nossa terceira aula da disciplina de Diagnóstico Cinético Funcional e Imaginologia dos membros superiores, cabeça e tronco. Nessa aula de hoje, nós vamos voltar um pouco relembrando os itens que compõem a anamnese. Lembra que nós falamos da queixa principal, do diagnóstico médico, de todos os itens relacionados com idade, sexo, porque algumas doenças elas têm relação com o sexo ou com a idade ou com o tipo de trabalho que esse paciente realiza. Então, visto que a gente já conseguiu determinar e estudar toda a anamnese, exame físico, a inspeção e a palpação, você já começa a entender um pouco mais de como realizar essa avaliação fisioterapêutica. Eu gostaria de passar para você mais alguns itens importantes durante o processo de avaliação. Quais são eles? É importante você perguntar para o seu paciente se existe algum movimento que melhore ou que piore a dor. Porque nós não podemos esquecer que a avaliação cinético-funcional é uma avaliação onde você envolve o movimento. Você quer saber qual movimento está comprometido, qual atividade, qual a função está comprometida desse paciente. Então, é importante a gente observar qual a ação que está comprometida. De que forma? Nós temos que entender e relembrar toda a anatomia e biomecânica para que a gente consiga determinar exatamente quais são os movimentos e quais são os músculos que podem estar comprometidos a partir de um trauma ou não teve trauma. Como que foi esse processo de lesão? Qual que é a sua atividade profissional? Realiza muito exercício repetitivo? Porque a gente não pode esquecer de todo o contexto que envolve esse paciente. Como que é essa dor? Essa dor é uma dor em queimação, é uma dor constante, é uma dor ocasional. Se ela é uma dor ocasional, quando que você sente dor? Sente dor quando você fica no repouso ou quando realiza o movimento? Então, são pontos muito importantes que nós devemos acrescentar na nossa ficha de avaliação para ir fechando o diagnóstico cinético funcional. A gente não pode esquecer que a nossa avaliação, ela é uma avaliação de movimento. Então, a gente tem que saber de todas as estruturas, seja ela óssea, ligamentar ou muscular, para que você consiga determinar o comprometimento do movimento. Qual o movimento que está comprometido, consequentemente, qual atividade está comprometida. Se esse movimento ele chega a dificultar a realização, seja da ação profissional ou das atividades do dia a dia, ou não, você sente dor, mas consegue ainda executar o movimento. Tudo isso é importante porque nós vimos em relação à amplitude de movimento,
a força, porque são a partir desses pontos que você já vai determinar se você vai colocar um teste de força para ele contra a ação da gravidade ou sem a ação da gravidade, como por exemplo, eu não consigo mais elevar o meu braço acima da cabeça. Então, quer dizer que se ele não consegue, no movimento normal, elevar esse braço acima da cabeça, eu tenho que ver se sem a ação da gravidade ele consegue, se existe uma mobilidade dessa articulação ou não. Então, são pontos que o paciente vai relatar a você e que são importantes para o decorrer da sua avaliação. Vamos ao quadro. Então, nós vamos iniciar a avaliação fisioterapêutica do ombro. O que eu quero retomar com você nessa aula de hoje? Nós vamos fazer uma breve revisão da anatomia através da nossa base Ovid. Eu quero que você use muito a base e faça ao mesmo tempo o processo de palpação, de inspeção do seu paciente, porque assim você consegue ir gravando e aprendendo aonde está cada estrutura e o que cada estrutura está comprometido com qual movimento, em qual localização. É muito importante, antes de mais nada, a gente saber que existem planos de avaliação. Então, eu tenho a vista anterior, que é essa vista que está o nosso esqueleto. Eu tenho a vista lateral e a vista posterior. Então, a gente consegue observar que na vista posterior, eu vou conseguir observar o quê? A escápula. O porquê que é importante eu realizar a avaliação através das vistas, né? Anterior, lateral e posterior. A escápula, ela pode estar elevada, ela pode ter uma elevação escapular. Esse paciente pode ter uma depressão dessa escápula. Se ele tiver uma elevação dessa escápula, eu tenho que observar quais os músculos que podem estar puxando essa escápula para cima. Na vista lateral, eu vou observar a região da articulação acromioclavicular, glenomeral. Um outro fator importante, o posicionamento desse húmero. Esse ombro, ele está anteriorizado, ele está mais para frente ou não, ele está mais para trás, posteriorizado. Então, eu consigo determinar qual a posição, se ele está na posição anatômica correta ou se tem alguma disfunção. Porque se esse ombro estiver anteriorizado, eu vou ter uma ação maior de peitoral, puxando esse húmero, esse ombro para frente. Consequentemente, esse paciente pode estar relatando dor. Então, todo o quadro de inspeção e de observação desse paciente é importante. Um outro fator que é muito importante é a vista anterior. Então, na vista anterior, você vai observar a clavícula, a articulação acromioclavicular, a gente também consegue ver aqui, a articulação entre o externo e a clavícula, articulação externo-clavicular, e o posicionamento dessa clavícula. Então, a gente tem que sempre estar observando a posição das estruturas anatômicas em todas as posições, seja ela vista anterior, posterior ou lateral. Então, nós relembramos quais os principais ossos envolvidos no complexo do ombro, que são a clavícula, o húmero e a escápula. Depois de observar todas as estruturas ósseas, nós vamos voltar e observar as estruturas musculares. Então, você vem lá na visão do sistema muscular e a gente vai
na estrutura do ombro. Então, aqui você consegue observar todas as estruturas envolvidas: o deltoide, o músculo peitoral. Anteriormente, uma vista lateral, onde você consegue ver a porção lateral do deltoide. Na vista posterior, você vai conseguir palpar todas as estruturas que estão na região posterior do tronco. São elas: a espinha da escápula, a borda medial da escápula, o ângulo inferior da escápula. E junto com a escápula, a gente consegue observar e palpar o deltoide, fibra posterior, o músculo supraespinhal, infraespinhal e o redondo menor. Então, são todas estruturas que nós iremos avaliar no decorrer da nossa aula e que são importantes você relembrar para que você consiga determinar quais estruturas serão analisadas no decorrer da nossa aula. Então, nessa aula de hoje, a gente vai relembrar, você observou todas as estruturas que estão presentes no complexo do ombro através do mapa, do Atlas de Anatomia, e nós vamos voltar aqui no Túlio para que você consiga observar as estruturas novamente no corpo humano, porque essa relação entre o Atlas de Anatomia e o corpo é muito importante para que você consiga determinar exatamente a localização de cada estrutura. Nós vamos começar com a vista posterior. Então, na vista posterior, a gente consegue observar a escápula. Quando você, ao palpar a escápula, você consegue palpar toda a borda medial dessa escápula e o ângulo inferior da escápula. Dessa forma, você consegue determinar a localização da escápula do seu paciente. Mais acima, a gente consegue observar e palpar a espinha da escápula. Então, a gente palpa toda a espinha da escápula. E aqui a gente consegue visualizar a articulação acromioclavicular. Então, na região superior à espinha da escápula, eu tenho o supraespinhal ou supraespinhoso. Pode ter livros que você vai achar como supraespinhoso. E abaixo da linha da espinha da escápula, eu tenho o infraespinhal ou o infraespinhoso. Então, na vista posterior, é possível observar grande número de estruturas, tanto o músculo como as estruturas ósseas. Mas, professora, se ficar difícil eu determinar onde que é o ângulo inferior da escápula, a borda medial, você pede para o seu paciente colocar o braço atrás do tronco e aí automaticamente fica mais fácil a palpação de você determinar aonde é a região, a localização da sua escápula, ok? Depois da vista posterior, nós temos a vista lateral. Lateral. Isso. A vista lateral, você consegue observar o úmero, a cabeça do úmero, na articulação glenomeral. E é importante essa vista lateral para analisar a posição desse braço, porque esse braço ele pode estar anteriorizado, ele pode estar muito posteriorizado, e essa alteração na biomecânica, no posicionamento, pode causar dor para o paciente. Então, é importante você observar a vista lateral para analisar como está a posição dessa estrutura no corpo desse paciente. Depois da vista lateral, nós temos a vista anterior. Na vista anterior, a gente consegue observar
toda a extensão da clavícula, lembrando que é importante que você palpe toda a extensão dessa clavícula, onde aqui eu vou encontrar a articulação acromioclavicular e medialmente a articulação externoclavicular. Em pacientes mais magros, você consegue observar, como aqui no Túlio a gente consegue observar a saboneteira anatômica, que é uma depressão logo acima da clavícula. Então, essas são as estruturas e visões que você deve ter durante um processo de avaliação do complexo do ombro. Continuando com a nossa avaliação fisioterapêutica, nós vamos dar início agora aos testes funcionais do ombro, aos principais testes relacionados com a articulação do ombro. E o primeiro deles que nós vamos observar nessa aula de hoje é o teste do infraespinhal. Então, teste de infraespinhal. O próprio nome do teste, ele já diz qual músculo ele vai avaliar, que é o músculo infraespinhal. Vamos ao quadro para que a gente consiga observar na figura o posicionamento desse teste. Então, o músculo a ser avaliado é o músculo infraespinhal. Então, o músculo infraespinhal é o músculo que será avaliado. Então, vamos lembrar qual músculo, qual o movimento que esse músculo executa, que é o movimento de rotação externa. Então, o infraespinhal, ele executa um movimento de rotação externa. Vamos à base óvide para observar o movimento do músculo infraespinhal. A gente vai aqui no ombro, lá na vista posterior, e vamos observar o músculo infraespinhal. Então, o músculo infraespinhal, ele tem origem na região inferior, na fossa inferior da escápula, e ele vai se inserir no úmero, na região do tubérculo maior do úmero. Então, a gente consegue observar aqui a rotação, o movimento que o músculo infraespinhal faz, que é o movimento de rotação externa. Então, ele está fazendo o movimento de rotação externa do membro superior. E o teste nada mais é do que o movimento, o paciente realizar o movimento que o músculo executa. No caso do teste do infraespinhal, é o movimento de rotação externa. Nós vamos voltar no nosso slide e na figura a gente observa o quê? O posicionamento desse paciente. O paciente ele pode estar em pé ou sentado. Eu prefiro sentado porque é uma posição mais... o paciente está mais estável na postura sentada do que em pé, com um menor número de compensações. O braço, ele vai estar com o cotovelo a 90 graus. Então, eu tenho 90 graus de cotovelo. Então, aqui eu tenho o húmero e o antebraço. Então, 90 graus de cotovelo. O paciente ele vai estar numa posição de antebraço neutra. Esse membro superior, ele está rente ao corpo, que é uma forma de estabilizar. E o fisioterapeuta, ele vai ficar à frente do paciente para promover a resistência durante a rotação externa. O que acontece quando o fisioterapeuta impõe uma resistência no movimento de rotação externa? Quando ele executa a rotação externa, resistido, ele vai ter um estresse, uma tensão no tendão do infraespinhal,
do infraespinhoso. E com isso, se o paciente tiver dor nessa região, no músculo, ele vai, se ele tiver uma inflamação, ele vai ter como sinal positivo a dor. Então, essa é a forma da gente observar o que acontece e como é executado o teste do infraespinhal ou infraespinhoso. Então, partindo de toda a análise da avaliação anatômica, biomecânica e funcional do paciente, nós vamos executar agora no Túlio o movimento e a ação do teste. Então, nós vamos observar, podemos observar que o Túlio ele está sentado, porque através da prática clínica, a gente observa que em pé, às vezes o paciente ele compensa com o tronco o movimento. Então, eu vou mostrar nesse membro superior para que você observe exatamente a posição do membro superior do paciente. Então, ele vai estar em flexão de 90 graus de cotovelo e um posicionamento neutro da mão. Então, a palma da mão ela está rodada para a linha medial e o dorso da mão para a região lateral. O fisioterapeuta ele vai colocar a mão em direção na região do punho. Nós vamos fazer nos dois braços. Então, o braço contralateral, ele também será realizado o movimento ao mesmo tempo. Então, quando eu posiciono o paciente, eu peço para que ele faça a rotação externa do membro superior, do ombro, e eu como fisioterapeuta, vou resistir a esse movimento. Túlio, eu vou resistir ao movimento e você vai rodar para fora, tá? Vamos lá, força. Então, quando ele roda, ele faz essa força, se ele tivesse uma lesão do infraespinhal, relaxa, ele teria uma dor na região do infraespinhal. A gente observou lá na introdução da nossa aula o posicionamento, e ali na base óbvia, o posicionamento desse músculo. Então, quando ele executa o movimento contra-resistido, através dessa resistência que eu estou aplicando, eu estou tensionando o tendão do supraespinhal. Se ele tiver uma lesão, ele vai relatar dor. Agora, para que você fixe o movimento e o modo de executar o teste, vou pedir que você pegue o colega e faça juntamente comigo o movimento do teste do infraespinhal. Então, lembrando, braço, membro superior com 90 graus de cotovelo, próximo ao corpo, posição neutra da mão e os dois membros superiores na mesma posição. O fisioterapeuta, ele vai se posicionar na região do punho e antebraço, para que ele consiga realizar a resistência. E você vai pedir para o seu paciente executar o movimento de rotação externa. Ele não vai saber o que é a rotação externa, então você vai mostrar para ele qual o movimento que você quer que ele execute. Túlio, eu quero que você faça esse movimento. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Relaxou? E aí você vai conseguir observar se o paciente tem um processo de lesão do infraespinhal ou não. Avaliando, então, o teste do infraespinhal. O próximo teste que nós vamos estudar agora é o teste chamado de teste de Hawkins-Kennedy. Esse teste é um teste onde ele vai avaliar o complexo, o conjunto de músculos do manguito rotador. Geralmente, nesse teste, o músculo que estará comprometido é o supraespinhal. Então, a gente vai observar agora a região, qual que é o teste. Depois, nós vamos na base óbvia para que você fixe o músculo e o movimento que esse teste irá executá-lo. E, posteriormente, nós vamos demonstrá-lo no Túlio. Vamos ao quadro. Então, esse teste de Hawkins-Kennedy é um teste onde ele vai
avaliar a tendinite do supraespinhal. Então, do supraespinhal. Então, o que é tendinite? O que termina em ite está relacionado com inflamação. Então, é uma inflamação do tendão, geralmente do supraespinhal. Mas esse teste, ele avalia todo o complexo, todo o conjunto do manguito rotador. Então, uma coisa importante de você perguntar para o seu paciente, quando ele tem uma tendinite de supraespinhal, que ele chega para você com esse diagnóstico, é o tipo de atividade que ele executa, seja profissional ou atividade do dia a dia. Por exemplo, se ele pratica um esporte onde ele eleva muito o braço acima da cabeça, ele pode estar propenso a desenvolver uma tendinite de supraespinhal. Ou se durante o processo de trabalho dele, ele executa um gesto que todas as vezes ele está elevando esse braço, também pode causar uma tendinite do supraespinhal. Então, por isso a importância do direcionamento e de saber o que esse paciente faz nas suas atividades de vida diária, no seu lazer ou como profissional, através de uma prática esportiva, para que você consiga direcionar o processo de avaliação. Então, no teste de Hawkins-Kennedy, qual que é o posicionamento? O paciente também sentado, o terapeuta ele vai ficar lateralmente ao paciente, o terapeuta está nessa região, e ele vai fazer uma flexão do membro superior com uma rotação interna. Então, ele vai fazer uma flexão com uma rotação interna. Essa flexão, ela está mais ou menos alinhada com o alinhamento da escápula, posterior da escápula. O teste de Hawkins-Kennedy, você pode observar que às vezes ele vai ter algumas discordâncias no modo de execução desse teste. Então, através do artigo do desenvolvimento do teste, desenvolvido por Hawkins-Kennedy, a gente observou que o movimento realizado por ele é exatamente esse. A fonte que nós usamos é do Joseph Cipriano, que é o manual fotográfico dos testes ortopédicos e neurológicos, que esse livro está presente na biblioteca virtual e foi utilizado para a confecção da sua aula prática. Então, eu quero que você se baseie nessa execução determinada nessa figura. Então, a gente consegue observar exatamente como que é executado o teste para avaliar se tem a tendinite de supraespinhoso. A gente vai lá na base óvide agora. Vamos lá na função muscular. No ombro. E observar a localização do músculo supraespinhoso, supraespinhal. Então, ele está acima da espinha da escápula, ele vai se originar na fossa supraespinhal e vai se inserir no tubérculo maior do úmero. Então, a gente consegue observar nessa figura a sua localização. Então, a inserção, a origem, e ele vai passar abaixo da articulação acromioclavicular e se inserir na região da cabeça do úmero. Então, é importante você observar o posicionamento desse músculo no corpo, para que você entenda um pouco melhor o que pode estar causando essa tendinite. Um outro processo que pode causar
uma lesão, um processo de lesão na região do tendão do supraespinhoso, é uma alteração na localização da articulação acromioclavicular. Então, ela vai, às vezes, como esse tendão ele passa abaixo dessa articulação acromioclavicular, se existir uma diminuição do espaço articular, ele pode estar comprometendo a passagem do tendão do supraespinhal. Com isso, eu vou aumentar a pressão, então eu tenho um aumento de pressão nesse tendão, que vai causar um processo inflamatório. Então, isso pode ser causado por gestos esportivos, por gestos profissionais, né, de execução profissional, da atividade profissional, pode ser causado por uma artrose, por um processo de degeneração da região e por lesões também na região do tendão do supraespinhal. Então, a gente consegue, nessa figura, a gente consegue observar exatamente aonde ele se origina e aonde ele se insere. E a importância de observar toda a região da articulação acromioclavicular, ou seja, a clavícula, o processo acromial da escápula, o posicionamento do húmero, para a gente entender o que está acontecendo com esse músculo supraespinhal. Então, o que acontece quando você executa o movimento? Você vai promover um aumento da tensão do supraespinhal, consequentemente, esse paciente vai apresentar, se ele tiver um processo inflamatório na região, como sinal positivo, ele vai ter a dor local. Então, agora a gente vai para o Túlio, para que você consiga entender e executar o movimento do teste. Então, a gente vai fazer uma flexão do ombro a mais ou menos 90 graus. A flexão, ela ficaria exatamente bem direcionada, bem alinhada. É uma flexão de ombro, mas mais no sentido da articulação da região da escápula. Então, você vai fazer uma elevação do membro superior e depois não existe resistência, o paciente não vai fazer resistência, o fisioterapeuta vai fazer o movimento. A gente vai fazer uma flexão do cotovelo e uma rotação interna desse ombro. Então, lembra que lá na nossa função, na aula onde a gente avaliou a goniometria, amplitude de movimento, a gente avaliava a rotação interna e a rotação externa. Então, num teste de Hawkins-Kennedy, você vai fazer uma elevação do braço com uma rotação interna. A gente pode observar que quando eu faço a rotação interna desse braço, eu consigo avaliar a função do meu supraespinhal. Então, eu vou executar novamente para que você observe o movimento do ombro. Sinal positivo, dor localizada do paciente. Agora eu quero que você faça comigo, execute no colega para que você vá guardando como executar esse movimento. Então, eleva o braço, faz uma flexão de cotovelo, segure no cotovelo do seu paciente na região do punho e faça uma rotação interna. Sinal positivo, dor localizada na região do músculo supraespinhal. O próximo teste é o teste de Apley. O teste de Apley também nós iremos avaliar a região do manguito rotador. Então, nós vamos observar, ele também é chamado de teste da coceira. Você vai observar que é o movimento que você executa quando você vai coçar a região posterior do seu tronco, as suas costas. Então, a gente vai avaliar
como que o paciente executa esse teste. É muito importante fazer dos dois lados, para que você observe se estão simétricos, se existe alguma assimetria de um lado com o outro, como que está o posicionamento, porque se existir uma alteração no posicionamento dessa escápula, o teste ele pode ficar alterado. Então, é importante realizar nos dois lados do ombro, para que a gente consiga avaliar como que o paciente está executando o movimento. Vamos ao quadro. Então, nós vamos iniciar aqui no nosso slide para a gente ver como que é esse teste de Aplin. Então, o teste de Aplin, o paciente ele vai executar 2 movimentos. Então, o primeiro movimento, o paciente ele vai fazer uma abdução do ombro, uma abdução. Depois da abdução, ele vai fazer uma rotação externa desse ombro. Então, ele faz uma abdução com uma rotação externa. Qual que é o objetivo aqui nesse teste? Que o paciente rele no ângulo superior da escápula. Então, você vai testar se o paciente consegue realizar o teste, o movimento de abdução e de rotação externa do ombro. Então, a palma da mão do lado afetado, do ombro afetado. Então, no caso, por exemplo, seria esse ombro que está com um processo de lesão. O paciente vai fazer o teste para tentar encostar a palma da mão na borda superior da escápula. Depois que você instruiu o paciente a realizar o movimento, eu sempre oriento que você faça o movimento para que depois o paciente entenda aquilo que você quer que ele execute, né? Faça nele, mostrando o movimento que é para ele fazer, para que depois ele execute o movimento. Depois que ele realizou a abdução com a rotação externa, você vai instruir o paciente a colocar o dorso da mão na região inferior da escápula. Na região inferior da escápula. Então, o objetivo aqui é que esse paciente ele faça uma adução com uma rotação interna. Então, na primeira figura, a gente tem uma abdução mais uma rotação externa. E a continuidade desse teste é uma adução mais uma rotação interna do meu ombro. O que esse teste ele vai avaliar? Ele vai avaliar uma tendinite do manguito rotador. Manguito rotador. Geralmente, o músculo do manguito rotador comprometido habitualmente é o músculo supraespinhal. Esse teste, volto a repetir, execute nos dois lados e como sinal positivo, o que ele vai ter? Ele vai tensionar a região do manguito rotador e com isso o paciente vai ter dor ou então ele tem uma diminuição do movimento, diminuição da função ou até mesmo a perda da função. Ele não consegue executar o movimento. Então, é importante fazer bilateral para que você observe se há simetria ou assimetria. Observar também o lado dominante desse paciente, porque o lado dominante ele pode ter uma
um aumento do trofismo, né? Então, é importante observar esses detalhes para que você consiga determinar qual o lado da lesão e o que pode estar envolvendo essa lesão. Então, agora, nós vamos avaliar e observar no túlio o processo, né? A realização do movimento, para que você consiga determinar como que o seu paciente vai fazer o movimento. Então, como ele é chamado, deu para observar que ele é chamado de teste da coceira também, porque ele executa o movimento de quando a gente vai coçar o nosso tronco, as costas, né? Região posterior do tronco. Então, é fácil de gravar para que você consiga determinar que movimento que o seu paciente vai fazer. Então, eu vou primeiro mostrar para o Túlio como que é o movimento, falar para ele que ele execute sozinho. Esse movimento não tem resistência do fisioterapeuta, você simplesmente vai verbalizar aquilo que você quer que o paciente execute. Túlio, então agora a gente vai fazer, vamos supor que o ombro lesionado do Túlio é esse ombro aqui. Então, eu vou pedir para ele executar o movimento com esse ombro inicialmente. Então, você vai levar a sua mão para tocar a palma da mão na região da escápula, do lado oposto ao ombro que a gente está movimentando. E você vai tentar tocar a parte de cima dessa escápula, a borda superior da escápula. Vamos lá? Então, aqui a gente conseguiu observar o movimento que o Túlio fez, que ele tocou a região superior da escápula. Ele executou o movimento ele fez uma abdução. Túlio, volta para mim e faz bem lento o movimento. Vem, pode vir. Ele fez uma abdução do ombro com uma rotação externa do membro superior para tocar a região da palma da mão na borda superior da escápula. Então, aqui a gente consegue observar o movimento. Volta para mim, fazendo o favor, Túlio. E agora você vai fazer o segundo movimento, que é trazer o dorso da sua mão nessa mesma escápula que você tocou agora, só que você vai tentar tocar a região inferior, o ângulo inferior dessa escápula. Vamos lá? Então, agora ele vem com o dorso da mão para tocar a região inferior da escápula. Então, a gente fez com o ombro e agora a gente vai fazer com o outro ombro para ver se ele tem assimetria ou se ele tem essa simetria ou alguma assimetria no movimento. Vamos lá? Agora com esse ombro, Túlio, faz uma abdução, uma rotação externa e tocou a margem superior da escápula. Volta o movimento. E agora você vem com o seu braço, tocando o dorso da mão na região inferior da sua escápula. Então, agora eu quero que você vá comigo, pegue o colega e vamos executar o movimento para que você consiga executar e entender o que está acontecendo com o seu paciente, o movimento que ele está executando. Vamos lá? Com esse braço novamente, Túlio, traz a palma da mão na região superior da sua escápula. Volta. E agora, com esse mesmo ombro, você vai trazer na região inferior, no ângulo inferior dessa escápula. Então, o paciente conseguiu executar o movimento. Vai ter paciente que ele não executa, ele não consegue. Às vezes a mão chega, só um pouquinho, Túlio, aqui, não chega na borda inferior dessa escápula. Às vezes ele não consegue nem trazer a região, a mão até a região ao dorso da mão para tocar
a coluna e mesma coisa superior. Traz para mim superior, Túlio, fazendo um favor. Ele chega, ele não consegue tocar, às vezes a mão vai vir aqui e não vem mais. Ele não consegue terminar a função, não consegue ter toda a funcionalidade daquele músculo, daquela estrutura que nós estamos avaliando. Então, é importante você fazer dos dois lados para que você observe a função, se está dos dois lados tendo uma função adequada, qual lado que existe um comprometimento dessa função, ou às vezes ele consegue executar, mas ele tem uma dor local, que é a dor na região do manguito rotador, onde ele vai ter uma lesão habitualmente do supraespinhal, que é essa região aqui, né? O nosso músculo supraespinhal, ele está aqui, mas a gente pode ter uma lesão de infra também, redondo menor e do subescapular. Então, o teste de Apley, ele é um teste onde ele vai avaliar a tendinite do manguito rotador. Nós já vimos, então, o teste de Apley, o teste, a gente conseguiu observar todos os testes até agora que avalia o músculo supraespinhal, o infraespinhal, ou seja, a região do manguito rotador. E agora o próximo teste que nós vamos avaliar é o teste de NIR, onde esse teste ele vai avaliar o impacto que ocorre na região subacromial. Então, no teste, a gente vai fazer a mesma coisa. Vou mostrar para você a região a ser avaliada, a forma que será avaliado esse teste, para que você consiga executar da melhor forma possível no seu colega e posteriormente no seu paciente. Vamos ao quadro. Então, o teste de NIR, ele é um teste onde eu vou avaliar o impacto que ocorre na região subacromial. Então, eu vou avaliar o impacto na região subacromial. Ok? Esse teste, ele vai dar positivo, geralmente, quando existe a lesões por esforço repetitivo. Esforços repetitivos. Como assim esforço repetitivo? Esse paciente executa sempre o mesmo gesto, seja no trabalho ou na atividade esportiva que ele executa, e esse esforço repetitivo, ele vai causar uma lesão, geralmente também no músculo supraespinhal. No músculo supraespinhal. E às vezes ele pode ocasionar lesão no tendão do bíceps braquial. Então, são os dois músculos onde geralmente pode estar lesionados através de lesões por esforços repetitivos e que a gente vai avaliar pelo teste de NIR. Então, a gente tem que observar se o movimento de flexão do ombro não é limitado, porque o que é esse teste? O fisioterapeuta vai ficar posterior ao paciente, onde inicialmente ele vai estabilizar a região da escápula com uma mão e com a outra mão ele vai realizar a flexão do ombro. Então, esse é o movimento que o fisioterapeuta vai executar no paciente. Então, aqui, o paciente ele não faz o movimento. Quem faz é o avaliador, o fisioterapeuta, estabilizando a escápula e fazendo uma flexão do ombro, do membro superior. Sinal positivo vai ser dor, e também esse paciente pode ter um sinal de apreensão facial. Quando ele sente dor, ele faz
um sinal de apreensão, a face fica apreensiva. Então, esse é o teste de NIR e o que ele vai avaliar. Então, a gente vai lá na OVID, aqui na região do ombro, e observar a localização, novamente, do supraespinhoso, né? Então, ele tem a origem na região da fossa supraespinhal e a inserção na região do úmero, no tubérculo maior do úmero. Um outro músculo que pode estar comprometido é o bíceps. Então, a gente vai lá na figura. Essa figura do ombro não tem o bíceps, então eu vou aqui na figura do cotovelo. Opa. Então, aqui você tem o bíceps. Né? O bíceps braquial. Então, a gente vai observar a origem e a inserção dele. Então, a gente observa que a origem, ela está aqui na escápula e ela vai se direcionar até a região do rádio. Então, quando você aperta aqui, você tem a origem na escápula e a inserção no rádio. E a gente sabe que a função desse músculo, ele vai ajudar a flexionar o ombro e além da flexão do ombro, ele tem uma outra função que é a supinação do antebraço. Então, ele vai ajudar na flexão do ombro. Então, pensando que o bíceps, ele ajuda na flexão, ele vai realizar o movimento de flexão do ombro, a gente já consegue determinar o porquê que o teste executa esse movimento. Então, a gente volta lá na nossa figura e observa exatamente o movimento realizado no teste, que é a flexão do ombro. Então, agora a gente vai observar no Túlio como que é feito esse teste, como que é feito esse movimento, para que você consiga determinar exatamente como fazer. Então, inicialmente, a gente vai vir na região posterior, para que você consiga estabilizar a escápula. Então, lembrando, eu não estou conseguindo determinar, professora, onde exatamente está a escápula. Então, você pode pedir até para o paciente trazer a mão, o braço um pouco posterior, para que você determine onde está a escápula, né? Se ele conseguir. Determinei onde está a escápula, eu vou estabilizar a região da escápula, eu estabilizo essa escápula. E com a outra mão, eu vou fazer a flexão do ombro do Túlio. E, lembrando que, nesse momento, o paciente não executa o movimento. Quem vai fazer o movimento é o próprio fisioterapeuta. Então, eu vou falar para ele o que eu vou fazer, que eu vou estabilizar e vou elevar o braço dele para que ele não assuste, para que ele entenda aquilo que você está avaliando, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar na região do cotovelo e vou elevar numa flexão de ombro, estabilizando posteriormente a escápula. Então, vamos repetir? Desce o braço, estabilizo a escápula e faço uma flexão do ombro. Sinal positivo, dor ou
o paciente pode apresentar uma expressão facial de dor, que é essa apreensão facial. Então, às vezes você vai estar posterior, é interessante ter um espelho para que você consiga visualizar esse paciente, essa face, porque às vezes o paciente não relata nada, mas quando dói, quando você faz o movimento de flexão do ombro, ele vai ter esse movimento facial de apreensão. Então, é importante, às vezes, você posicionar esse paciente frente a um espelho para que você consiga observar se ele teve ou não esse movimento facial, esse movimento de apreensão. Porque, às vezes, o paciente não relata que ele sente dor. Então, lembrando que você estabiliza a escápula e que você vai estar avaliando a região de impacto subacromial. Então, eu tenho a região subacromial, ela está localizada mais nessa região. Então, quando eu executo a flexão, eu vou ter o impacto da região subacromial. Então, as lesões por esforços repetitivos, elas podem causar esse comprometimento. O nosso próximo teste é o teste da queda do braço. É um teste onde eu vou avaliar a instabilidade do meu manguito rotador. Essa instabilidade, ela pode ser ocasionada por ruptura dos tendões. Essa ruptura, ela pode ser total ou parcial. Então, se for total, o meu paciente não vai conseguir manter a posição durante a execução do teste. A gente vai ver logo a seguir. Se for parcial, esse paciente ele vai manter, mas aos poucos ele vai fazendo com que esse braço ele vá caindo. Por isso, o teste de queda do braço é o nome do teste. E por que essas rupturas podem ocorrer? Pode ocorrer por um trauma. Então, às vezes, o paciente teve uma lesão, um trauma e rompeu o tendão do músculo, né, da região do manguito rotador. Ou então, pode ser, por exemplo, ele caiu com o braço estendido, com a mão espalmada, com o braço estendido, ele teve uma ruptura. Com o passar da idade, com o envelhecimento, a gente consegue observar que existem rupturas. Por que acontece isso? Pelo fato do suprimento sanguíneo que chega até a região dos tendões, ela vai ficando diminuída, escassa. E isso faz com que esse paciente possa sofrer pequenas rupturas, micro-rupturas. Então, aí ele vai ter uma ruptura parcial, ou então uma ruptura total. Vai depender de qual foi o mecanismo de lesão. Às vezes o paciente chega para você na clínica e fala, eu não fiz nada, é um paciente idoso, eu não fiz nada, comecei com muita dor no meu ombro, fui ao médico e ele diz que eu estou com ruptura do meu tendão. Mas eu não tive nenhuma queda, não aconteceu nada. Então, a gente já começa a observar a idade desse paciente, volta lá na anamnese, quantos anos ele tem, né? E se essa idade, ela pode estar interferindo nesse processo de lesão. Vamos ao quadro para observar o teste. Então, agora, a gente vai avaliar o teste da queda do braço. Então, o fisioterapeuta, ele fica posicionado posteriormente ao paciente, né? E ele vai fazer com que vai elevar o braço. Então, qual é o posicionamento aqui? Uma abdução. Eu tenho uma abdução do ombro além do 90 graus. Então, ele abduz além do 90 graus. O que o fisioterapeuta vai pedir para o paciente? Ele vai pedir que ele mantenha o posicionamento, como é o caso dessa segunda foto. Se ele conseguir manter, quer dizer que eu não tenho uma instabilidade do meu manguito rotador. Então, ele está estabilidade do manguito rotador. Então, ele manteve, ele está livre, está estável, o manguito rotador tem uma certa estabilidade.
instabilidade. Ele não manteve. Quando eu pedi para o paciente manter a abdução, o que aconteceu? Ou ele desce rapidamente o braço, ele não consegue manter essa abdução, ou então ele vai descendo lentamente. Desce um pouquinho, depois ele desce mais um pouquinho, então ele vai descendo lentamente. Isso vai depender do grau de ruptura, do grau de instabilidade. Se a ruptura for total, ele não vai conseguir nem abduzir, ele já vai sentir dor durante o movimento. Então, a dor é tão intensa que ele não consegue realizar o movimento. Se a ruptura for parcial, ele vai conseguir executar o movimento, só que ele não consegue manter essa abdução. Então, a lesão, por exemplo, em jovens, geralmente são por microtraumas que ele sofreu e que causou a instabilidade do manguito rotador. Nos idosos, essa lesão, ela já é decorrente do processo degenerativo da idade. Então, nós vamos lá na nossa base óvide e a gente observa aqui o movimento, o músculo, né, a região do manguito rotador, onde eu tenho o supra, o infra, o redondo menor e internamente, na região interna da escápula, eu vou ter nessa região, eu vou ter o músculo subescapular, ok? Então, essa é a região que a gente vai avaliar no teste de queda do braço. Pensando na região do manguito rotador. Então, agora a gente vai no túlio para que a gente consiga observar exatamente qual o movimento que a gente vai fazer. Então, eu me posiciono atrás do paciente e eu vou realizar, não tem resistência, o paciente não vai ter que fazer força, a única coisa que ele vai ter que fazer é manter a posição que eu colocá-lo, ou então ir descendo lentamente esse braço. Então, eu vou solicitar inicialmente que ele mantenha o movimento. Pode fazer de um lado e depois do outro, é sempre importante fazer dos dois membros para que você compare. Mas eu posso fazer também ao mesmo tempo, fazer uma abdução além de 90 graus nos dois membros. Então, eu vou pegar na região do cotovelo e eu vou fazer uma abdução do braço dele. Então, eu fiz a abdução, eu vou pedir para que ele mantenha a posição. Se ele conseguir manter, e eu posso ir conversando com ele para que ele até distraia, não fique querendo fazer o movimento, às vezes sem conseguir. Então, ele manteve o movimento, tudo bem. Agora, eu vou pedir para que ele desça lentamente o braço, na posição que ele iniciou. Conseguiu descer lentamente esse braço? Teste negativo. Caso ele não consiga, o que vai acontecer? Quando eu posicionar o braço e soltar, eu vou pedir para ele, olha, Túlio, eu quero que você mantenha o braço. Se ele tiver uma ruptura total, só de elevar o movimento, de fazer o movimento, muitas vezes ele não vai conseguir fazer. Então, quando eu soltar, o braço cai. Se a ruptura for parcial, por microtraumas, quando eu pedir para que ele mantenha, conforme eu vou observando ele, o que vai acontecendo? Esse braço lentamente vai caindo. E o paciente, às vezes, cai um braço e o outro fica, e a gente consegue determinar, então, aonde está o processo de lesão. Então, eu quero que você faça no seu colega para que a gente execute juntos o movimento e que você entenda. E não decore o movimento. É muito importante que você entenda a função, o que está sendo avaliado e não decore esse movimento. Vamos lá?
Então, você vai fazer uma abdução, além de 90 graus, e vai inicialmente pedir para que ele sustente o movimento. Ele conseguiu sustentar, depois você vai pedir para que ele desça lentamente o braço até a posição inicial. O sinal positivo vai ser dor ou então ele não consegue executar o movimento. Outro sinal, o braço vai caindo lentamente. Então, esse é o sinal positivo do teste de queda do braço. O nosso próximo teste é o teste de gaveta anterior e posterior. O teste de gaveta anterior e posterior, ele vai avaliar a instabilidade da articulação glenomeral. Vamos ao quadro. Então, na figura, a gente consegue observar como que será feita a avaliação. Então, o posicionamento do fisioterapeuta é posterior ao paciente. Uma mão, ela vai vir estabilizando a região superior do ombro e a outra mão, ela vai estar localizada na cabeça do húmero, onde você vai fazer o teste de gaveta anterior. Você vai observar se há instabilidade anterior e o teste de gaveta posterior, se existe a instabilidade posterior. A principal causa da lesão, da instabilidade da glenomeral, ela é a principal causa de luxação. Como que ocorre principalmente essa lesão? Quando o paciente cai, a pessoa cai e leva o braço estendido ao chão. Ocorre, então, uma lesão da região da articulação glenomeral e, consequentemente, uma instabilidade dessa articulação. Então, observando só o posicionamento da articulação glenomeral, que a gente consegue observar a região da articulação entre a cabeça do húmero e a cavidade glenoide da escápula, e eu vou posicionar uma mão acima para estabilizar e a outra eu vou pegar a cabeça do húmero e mover anteriormente e posteriormente. Então, esse é o movimento que eu vou fazer no teste de gaveta anterior e posterior. Então, quando eu tenho um aumento, agora a gente vai ver no Túlio, como que esse movimento é realizado, como que o teste é realizado. Quando eu tenho uma instabilidade, o deslocamento do ombro do paciente ele é maior, porque existe um deslocamento natural, onde eu consigo mover anteriormente e posteriormente. Quando o paciente tem uma instabilidade da articulação glenomeral, esse deslocamento é maior. Então, o ombro ele vai muito mais à frente ou posteriormente, ou ele vem para trás. Então, não adianta a gente observar e chegar no paciente, ver essa mobilidade e falar que eu tenho uma instabilidade. Não, tem que ter todo o histórico e observar se existe uma hipermobilidade, ou seja, uma instabilidade maior. Então, você como terapeuta vai se posicionar posteriormente, estabilizar a região superior, palpar a cabeça do húmero e mover essa região da cabeça do húmero anteriormente e posteriormente, movendo assim a articulação glenomeral. Então, agora pegue o seu amigo e vamos fazer juntos. Estabilize com uma mão a região superior, palpe a cabeça do húmero e mova teste de gaveta anterior e teste de gaveta posterior. Agora, o teste a ser avaliado e estudado é o teste de Iokun. É o teste onde ele vai avaliar se existe bursite subdeltoide. Então, aonde está localizado essa bursite subdeltoide? Lembra do deltoide? Então, a bursa subdeltoide está localizada abaixo do músculo deltoide. A gente vai observar isso no nosso atlas para que você entenda a execução do teste. Vamos ao quadro.
Então, no quadro, a gente consegue observar na figura exatamente a posição. O fisioterapeuta ele fica localizado lateralmente ao paciente e ele pede para que ele vai estabilizar a articulação do ombro com uma mão, com a mão posterior, e com a outra mão ele vai colocar a mão do paciente no ombro contralateral. Isso vai fazer com que eu tenha um deslocamento anterior, ele vai colocar a mão no ombro contralateral. O que o paciente vai estar observando? Ele vai observar o fisioterapeuta vai observar se o paciente ele tem uma elevação, se ele consegue fazer uma elevação ativa, e vai observar se existe uma inflamação na região da bursa subdeltoide. Vamos lá no nosso Atlas de Anatomia para que você consiga observar aonde está localizada a bursa subdeltoide, a bolsa subdeltoide. Então, aqui nós temos o músculo subdeltoide, né, o músculo deltoide, as fibras posteriores, aí aqui vai ter as fibras anteriores e as fibras mediais. E está localizada abaixo dele a bursa subdeltoide. Então, nós vamos avaliar se existe uma bursite na região da bursa subdeltoide. Nós vamos agora no Túlio para a gente observar como que é realizado esse movimento. Então, ele vai fazer uma elevação do braço, né? Eu vou elevar o braço dele, uma mão eu estabilizo a região da escápula e a outra eu coloco a mão no ombro contralateral. E eu peço para que ele faça uma elevação ativa. Se ele conseguir fazer uma elevação ativa, eu não tenho uma lesão da região da bursa subdeltoide. Porque o deltoide, ele vai fazer uma flexão de ombro e quando eu flexiono, quando eu posiciono o braço dele nessa posição, eu vou ter um aumento da tensão da região da bursa subdeltoide. Se ela estiver inflamada, ele vai ter dor. Então, vamos executar novamente comigo o movimento para que você consiga entender o mecanismo do teste. Então, a gente desce, eu faço uma flexão do ombro e posiciono a mão no ombro contralateral. E ele vai realizar a elevação do braço, a flexão ele vai elevar essa flexão do ombro, sinal positivo, dor. O nosso último teste da aula de hoje é o teste de Geber. Esse teste ele vai avaliar o músculo subescapular. Então, é mais um músculo que compõe o manguito rotador. Então, no teste de Geber, a gente, sabendo que já vai avaliar o subescapular, então já começamos a imaginar qual movimento que esse subescapular ele faz, que é a rotação interna. Então, vamos ao quadro para a gente observar qual que é o posicionamento do paciente durante o teste de Geber. Então, o paciente ele vai fazer uma rotação interna e vai colocar o dorso da mão na direção da vértebra lombar, da quinta vértebra lombar, da L5. Mas, professora, como que eu vou saber aonde que é a quinta vértebra lombar? Então, vamos lá na nossa base óvide, para que você consiga determinar exatamente o posicionamento. Então, qual que é a posição da quinta vértebra lombar? Quando você posicionar o seu paciente em pé para realizar o teste, a quinta vértebra lombar, ela fica na direção da crista ilíaca. Então, você vai palpar a região da crista ilíaca e o seu dedo vai cair exatamente aonde está a quinta vértebra lombar. Então, você vai posicionar o paciente com o dorso da mão em direção à quinta vértebra lombar. Então, o sinal positivo, qual que é o sinal positivo desse teste? É o paciente não conseguir colocar a mão
na região da quinta vértebra lombar. E por que isso acontece? Porque existe um encurtamento ou uma disfunção do músculo subescapular. Então, é um encurtamento ou uma disfunção do músculo subescapular. Então, a gente vai pedir para que o paciente leve a mão em direção à região da quinta vértebra lombar e também pedir que ele afaste a mão da região do dorso, do tronco. Esse encurtamento leva a alterações dos movimentos que vão favorecer algumas lesões secundárias no processo do ombro. Então, a gente vai vir no Túlio para que você entenda como que nós vamos fazer esse movimento. Agora eu vou mostrar para você como localizar a quinta vértebra lombar para que você saiba onde o seu paciente deve posicionar a mão. Então, a gente vai palpar a região das cristas ilíacas e onde o dedo, você vai posicionar, onde o dedo cair é a região da quinta vértebra lombar. A gente vem aqui, palpa a região das cristas ilíacas e na região onde o dedo cai é a região da quinta vértebra lombar. Esse é um ponto onde a mão do paciente vai estar posicionada. Então, você vem, vira para mim aqui, Túlio. E nós vamos, o paciente ativamente, ele vai fazer uma rotação interna, levando o dorso da mão em direção à região da quinta vértebra lombar. Então, vamos lá. Ele vai rodar internamente e levar o dorso da mão na região da quinta vértebra lombar. Lembrando que se ele tiver encurtamento de subescapular, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir levar o movimento, ou então também ele não consegue afastar o dorso da mão do tronco. Então, ele não consegue realizar o movimento de afastamento desse dorso da mão do tronco. Então, vamos repetir comigo para que você entenda e execute no seu colega o movimento do teste de Geber. Então, ele volta na posição inicial. Eu peço uma rotação interna, levando o dorso da mão na direção da quinta vértebra lombar. Se o paciente conseguiu levar, eu peço para que ele afaste o dorso da mão do tronco. Se ele tiver um sinal positivo, ele não vai conseguir realizar o movimento. Então, quer dizer que esse paciente está com um encurtamento do músculo subescapular. E assim a gente finaliza a nossa aula, onde a gente viu alguns testes especiais do ombro. Nós vamos para o quadro para a gente recapitular todos esses testes e o que a gente viu até o momento. Então, nós avaliamos, nós fizemos a ficha de avaliação fisioterapêutica contendo quais detalhes, quais tópicos? A anatomia e cinesiologia do ombro. Mostrei para você a importância de reconhecer as estruturas, de relembrar essas estruturas, de estar usando a base OVD, o Atlas de Anatomia e fazendo ao mesmo tempo a palpação para que você execute de uma forma exata a localização e você saiba qual a função das estruturas e onde elas estão localizadas. Nós vimos também os testes de força muscular nas outras aulas. Além disso, a amplitude de movimento, a agonometria, ou seja, a ADM e a sensibilidade, porque essa sensibilidade pode estar comprometendo terminações nervosas. E nós observamos os testes especiais de ombro. Nessa aula de hoje, a gente observou o teste do infraespinhal, que vai avaliar o músculo que dá nome ao teste, que é o músculo tendinite do infraespinhal. O teste de Hawkins-Kennedy, que vai avaliar se o paciente tem uma tendinite do manguito rotador, principalmente do músculo supraespinhal. O teste de NIR, ele vai estar relacionado com a lesão por esforço repetitivo. Pulei aqui o teste de Apley, que
também é um teste onde vai avaliar a tendinite do manguito rotador. O teste de Okun, que vai estar vendo se existe uma bursite da bursa subdeltoide. O teste de Gerber, que vai observar, detectar se existe alguma disfunção e encurtamento do músculo subescapular. O teste da queda do braço, onde vou avaliar a instabilidade dos tendões do músculo do manguito rotador, se eu tenho ruptura total ou parcial desse conjunto de músculos que formam o manguito rotador. O teste de gaveta anterior e posterior, que vai me mostrar a instabilidade que existe anterior ou posterior da cavidade glenomeral. Então, é muito importante a gente estar atento à história desse paciente. Se teve trauma, se teve um trauma, eu tenho uma alteração da amplitude de movimento, teve dor, fiz o teste de gaveta, por exemplo, de gaveta anterior, foi positivo, então quer dizer que eu tenho uma instabilidade da minha articulação glenomeral anterior. Se for negativo, eu vou fazer o teste posterior. Se o paciente apresentou uma instabilidade, eu vou ter o teste de instabilidade, teste de gaveta posterior. Então, é importante que você vá associando todos esses testes que nós usamos com toda a carga de avaliação fisioterapêutica que foi dado para você até então. Desde a anamnese, para ver se teve trauma, se não teve, se teve queda, como que foi essa queda, porque são detalhes que vão determinar que teste que você deve seguir com esse paciente. Nós vimos alguns testes, é importante que foi baseado no seu livro didático, no livro de Joseph Cipriano, onde é um manual fotográfico de testes ortopédicos e neurológicos, para que você se baseie para estudar para sua prova e que assim você tenha sucesso no seu diagnóstico cinético funcional e consiga avaliar esse paciente de uma forma adequada e tratar esse paciente com muito sucesso. Eu agradeço a sua presença e até a próxima. Então, meninas, essa foi a nossa terceira aula prática. Espero que vocês tenham gostado muito. E queria saber se vocês têm alguma dúvida. Por enquanto, não. Tá joia. Então, a gente vai encerrar a nossa aula de hoje. E a gente tem um novo encontro ainda essa semana. Uma boa noite, fiquem com Deus, um bom descanso e até a próxima.